Vamos ler então Jó capítulo 1, do versículo 18 ao 22. Assim diz a palavra do Senhor, todos juntos. Também este falava ainda, quando veio outro e disse: estando teus filhos e tuas filhas comendo e bebendo vinho em casa do irmão primogênito, eis que se levantou o grande vento do lado do deserto, e deu nos quatro cantos da casa, a qual caiu sobre eles, e morreram, e só eu escapei para trazer-te a nova. Então Jó se levantou, rasgou o seu manto, rapou a cabeça e lançou-se em terra e adorou e disse: nu saí do ventre de minha mãe e nu voltarei. O Senhor o deu e o Senhor o tomou, bendito seja o nome do Senhor. Em tudo isto Jó não pecou, nem atribuiu a Deus falta alguma. Pai, fala ao nosso coração nessa noite. Pai, nossa vida nesse mundo é transitória, é passageira, é fugaz, ela é líquida, Senhor, ela desaparece a cada instante. A qualquer momento, o Senhor pode nos chamar para a glória. Ó Deus, e muitas vezes nós, de maneira equivocada, olhamos para as circunstâncias, colocamos a nossa esperança nesse mundo, temos valores equivocados, nos guiamos mais pelos valores do mundo do que pelos valores da Tua Palavra. E, ó Deus, por isso pecamos contra Ti. Mas perdoa-nos, Deus, de nossos pecados. Lava-nos, ó Deus, de nossas muitas falhas. Como disse o salmista: purifica-me com esopo e ficarei limpo. Lava-me de todas as minhas maldades. Tu deste Cristo para morrer na cruz por nós. Então, Deus, que o Senhor nos purifique de todo pecado. Ó Deus, mas que nós não nos contentemos somente em viver pedindo perdão pelos pecados, porque sempre devemos fazê-lo, mas que nós queiramos de fato experimentar uma mudança de vida, uma mudança de perspectiva, uma mudança, Deus, ó Pai, de atitude. E muitas vezes o Senhor nos chama para bem, através da Tua Palavra, através de pessoas preciosas ao nosso lado, mas nós somos tão difíceis para escutar, Senhor. Então o Senhor vem e balança a nossa árvore com uma provação, com uma privação, com uma perda, com uma dificuldade, para que nós reconheçamos que Jesus é tudo que nós temos. Pai, lava-nos no sangue do Cordeiro nessa noite. Pai, enche-nos do Espírito Santo. Pai, glorifica o Teu nome nessa pregação. Pai, que o Teu povo que veio aqui não ouça a voz de homem, que o Teu povo ouça a voz do Espírito Santo falando na Escritura. Que cada um perceba dentro do seu peito que a palavra faz arder a sua alma. E que o Senhor é quem traz consolo e quer nos visitar com transformação. Fala conosco, Deus, nesta noite. Nós imploramos, Pai, nós temos fome e sede de Ti, nós queremos perceber a presença de Cristo aqui. Pai, eu quero pregar para a Tua glória. Eu quero Te adorar enquanto prego. E quero pedir que a Tua palavra abençoe o Teu povo. Essa é a nossa sincera oração, em nome de Jesus. Amém. A igreja pode sentar-se. Colocar o celular aqui no modo avião. Pronto. Meus queridos irmãos e irmãs, nessa semana eu tive o privilégio de participar de um treinamento preciosíssimo dado pelo City to City no Brasil, conduzido pelo reverendo David Whitehead, que faz parte da equipe da igreja Redeemer, lá de Nova York. David Whitehead é um dos maiores treinadores de liderança no meio reformado e também fora do meio cristão no mundo nos dias de hoje. E aquele servo precioso do Senhor esteve ali fazendo conosco um treinamento na cidade de Caldas Novas. E na sexta-feira, quando nós terminamos o treinamento à tarde, e voltaríamos para cá, eu voltei por Goiânia. E qual não foi a minha surpresa ao chegar a Goiânia, por volta de 6, 6:30 da tarde, quando eu abro o celular e vejo que faleceu a cantora Marília Mendonça. Nessa sexta-feira, o Brasil se vestiu de uma mortalha.
porque com aquela moça apareceram outras 4 pessoas, moça nova, muito talentosa, que aprendeu a cantar na igreja, uma personalidade muito carismática, com uma voz poderosa. Eu mesmo não sei nenhuma música dela, mas algumas vezes que eu ouvi por aí um refrão ou outro, voz forte, que tocava no fundo do coração. E o coração de todos nós se entristece quando vemos uma pessoa tão jovem, com um filhinho pequeno de menos de 2 anos de idade, vir a enfrentar a morte numa situação tão difícil. O nosso país está perplexo. Nós temos visto inúmeras declarações de distintas personalidades da nação. E muitas pessoas, não somente além de não acreditar, não entendem, estão perguntando: por que a Marília, tão jovem, tão talentosa, tinha um futuro brilhante pela frente, por que isso aconteceu com ela? Queridos amigos e irmãos, a nossa vida pode passar a qualquer instante. E a morte desta jovem, tão talentosa, cantora sertaneja que mais vendeu música no Brasil no último tempo, tudo isso nos faz perceber que a qualquer momento, qualquer um de nós pode ser chamado para o céu. Se você tombasse hoje, você estaria preparado para se encontrar com o Senhor Jesus? Nesse texto nós encontramos Jó, um patriarca da antiguidade. Jó provavelmente é contemporâneo de Abraão, e o livro de Jó provavelmente é um dos livros mais antigos da Escritura. E o livro começa dizendo que Jó era homem íntegro, reto, temente a Deus e que se desviava do mal. E certo dia os anjos compareceram diante de Deus para adorá-lo, e Satanás estava no meio deles. E o Senhor disse a Satanás: observaste o meu servo Jó, homem íntegro, reto, temente a Deus e que se desvia do mal? Já pensou, meu irmão, se Deus falasse isso de você? Observaste o meu servo, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desvia do mal? Observaste a minha serva, mulher íntegra, reta, temente a Deus e que se desvia do mal? Satanás disse: também pudera. O Senhor o cercou de muitas bênçãos, o cercaste de sebe, puseste uma cerca ao lado dele, tudo que ele coloca a mão é abençoado. Jó era o homem mais rico do Oriente, amados irmãos. Naqueles dias ele tinha 11.500 animais, isso era uma fortuna imensa, inúmeros servos a seu serviço. Ele tinha 10 filhos, e ainda que fosse tão rico, era muito generoso e muito piedoso. Os seus filhos se reuniam por turnos, fazendo banquetes, uns nas casas dos outros, e depois destes banquetes, Jó se reunia com eles, os chamava a confessar os seus pecados, sacrificava e orava por eles. Então Satanás desafia Deus para um aposto: tira tudo quanto ele tem, e o Senhor vai ver que ele blasfema na tua cara. A tese de Satanás é a seguinte: que o homem só serve a Deus quando ele recebe bênçãos materiais. E o Senhor aceita o desafio, toca em tudo quanto ele tem, pode tirar tudo o que ele tem, só não tira a vida dele. E Satanás então, numa devassa, num só dia, em 4 grandes ataques, através de exércitos inimigos, fenômenos sobrenaturais, Satanás dizima a fortuna de Jó num momento só, em um só dia. Imagine que você seja o homem mais rico do mundo. Em um só dia a bolsa quebre em todos os seus investimentos, isso humanamente é quase impossível, e você quebre e vá à ruína. Muita gente já teria se matado só por causa disso. Mas se não bastasse tudo isso, naquele dia a provação foi grande demais. Eu não sei se você já perdeu alguém da sua família, mas eu gostaria de dizer a você que essa é a dor mais doída que a gente enfrenta nessa vida. Eu já perdi uma tia muito querida, que tinha idade próxima à minha,
Perdi meu avô, que me criou, que foi meu pai na fé. Me separei do meu pai, da minha outra avó. Não tem dor mais forte nessa vida do que a morte, irmãos. Mas perdi eu todas as pessoas mais velhas do que eu. E se esperava que eu morresse depois delas. Mas Jó não perdeu só um filho. Eu já vi pessoas que perdem filhos jovens, filhos adolescentes. Irmãos, a situação é, humanamente falando, desesperadora. Imagine se o Senhor matasse um filho seu. Como você se sentiria? Jó não perdeu um filho só. A Bíblia nos conta que os filhos estavam celebrando uma festa em casa. E veio um vento e bateu, um vento do deserto. Bateu nos 4 cantos da casa. Eu nunca vi isso. Não sei se o vento fez assim, bateu aqui, bateu aqui, bateu aqui, bateu aqui. Não é porque o vento vem de um lado só. A casa caiu. Pá. Morreram os 10 jovens de uma vez só. Somente um dos servos que estavam ali salvou-se. E foi contar para Jó. Que notícia terrível. Não só Marília Mendonça morreu, nem todos aqueles que estavam ali. Jó perdeu os 10 filhos num só dia. E hoje nós vamos aprender com ele como enfrentar o dia das grandes perdas. Nesse fim de semana em que o Brasil está de luto, nós precisamos aprender como enfrentar o dia das grandes perdas. Em primeiro lugar, a palavra de Deus nos diz: expresse o luto. Como enfrentar o dia das grandes perdas? Expresse o luto. Versículo de número 20. Diz assim o texto da palavra de Deus: Então Jó se levantou, rasgou o seu manto, rapou a cabeça, lançou-se em terra e adorou. Há pessoas que dizem: crente não pode chorar. Que absurdo, cristão reformado, manifestar as suas emoções. Que hipocrisia, meu irmão. Queria ver você perder seus 10 filhos de uma vez só. A Bíblia diz que Jó se levantou quando recebeu aquela notícia. Irmão, eu imagino que parece que a circulação para quando você recebe uma notícia como essa. Morreram seus 10 filhos. Ele já estava desolado porque perdeu toda a sua fortuna num só dia. Então está claro que é uma ação sobrenatural por trás disso. Seus 10 filhos morreram já. A Bíblia diz que ele se levantou. No mundo antigo, quando alguém estava sofrendo, essa pessoa expressava o sofrimento rasgando as suas vestes. Então Jó se levanta chorando, rasga as vestes, para mostrar que o seu coração está rasgado, dilacerado. A sua dor é profunda, é lá no âmago, é lá no íntimo, é lá na parte mais profunda do seu ser. E para se humilhar, ele rapa a cabeça e se atira em terra, dizendo: nu saí do ventre da minha mãe, nu para lá voltarei. Eu não sou nada, eu não sou ninguém, nada me pertence. Como enfrentar o dia das grandes perdas? Expresse o seu luto. Não é por acaso que Jesus disse num dos seus maiores sermões: bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. E o próprio Senhor Jesus, quando está cravado naquela cruz, depois de algumas horas, recebendo o peso da ira do Deus eterno contra o pecado, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, pelas suas pisaduras fomos sarados. Toda a ira de Deus contra o pecado do seu povo caía sobre Jesus. O que nós merecemos sofrer no inferno, multiplicado exponencialmente, estava pesando sobre ele. Deus o estava alvejando com o peso do pecado. O seu sofrimento era físico, mas era espiritual e existencial. E ali naquela cruz, ele desabafa dizendo: Eli, Eli, lama sabachthani. Deus meu, por que me abandonaste? Citando um salmo, Cristo expressa
a dor do seu coração. E se você esteve atento ao início da liturgia, o texto que o pastor Camargo leu esta noite também é um grande desabafo. O nosso coral canta esse salmo muitas vezes aqui. Diz assim: com a minha voz clamo ao Senhor, com a minha voz ao Senhor suplico. Quem souber, cante comigo. Diante dele a queixar-me eu estou, diante dele exponho a minha aflição. Quando aqui dentro de mim esmorece o meu espírito, tu então conheces minha vereda. Olha a mão direita e vê, não há quem me conheça. Nenhum lugar, não há ninguém onde me refugiar. O salmista desabafa, rasga a alma, expressa o seu luto, expressa a sua dor. Meu irmão, se você está sofrendo nessa noite, rasgue a sua alma, expresse o seu luto, derrame as suas lágrimas, diga: Senhor, eu estou sofrendo, a situação que eu estou enfrentando vai além da minha capacidade. Senhor, eu não tenho força para vencer tudo isso, eu estou fraco, abatido, desesperado, desanimado. Tem misericórdia de mim. A cura começa quando você rasga a alma e derrama toda a sua dor na presença do Senhor. Como enfrentar o dia das grandes perdas? Em primeiro lugar, expresse o seu luto. Desabafe com o Senhor. A cura só começa. Diga para Deus: Senhor, eu não estou entendendo nada. Eu sei que o Senhor está comigo aqui. Está difícil. Eu não estou aguentando. Tem misericórdia de mim. Derrame a sua alma. Só o Senhor pode trazer cura, pode trazer paz, pode trazer bênção para o seu coração. Como enfrentar o dia das grandes perdas? Expresse o seu luto. Mas talvez você ainda me pergunte nesta noite: pastor, como enfrentar o dia das grandes perdas? Em segundo lugar, a palavra de Deus nos diz: reconheça a mão de Deus. Como enfrentar o dia das grandes perdas? Reconheça a mão de Deus. Vou perguntar, você vai responder. Igreja Presbiteriana Unida de São Paulo, como enfrentar o dia das grandes perdas? Vamos lá? Reconheça a mão de Deus. Vamos ler aqui o texto da palavra, versículo 21, leamos todos. Assim diz a palavra de Deus: e disse: nu saí do ventre de minha mãe, e nu voltarei. O Senhor o deu e o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Jó reconhece que ele não pode sustentar a vida por si mesmo. Ele reconhece que ele nada trouxe deste mundo, por causa disso também nada levará. Vocês sabem que um dos maiores guerreiros da história da humanidade foi Alexandre o Grande. Grande conquistador que multiplicou a extensão do seu império grego de uma maneira impressionante. Mas morreu muito jovem, picado por um inseto aos 33 anos de idade. E Alexandre, quando morre, manda que as pessoas, quando o enterrem do lado de fora do seu caixão, deixem as suas mãos do lado de fora, para mostrar que, ainda que ele tenha sido um grande conquistador, ele não conseguiu levar nada desse mundo. Você não pode levar nada daqui. Você só leva a fé que você tem em Cristo Jesus. E depois que creu, o galardão conforme as obras que você teve. Jó então reconhece: o Senhor o deu, o Senhor o tomou. Que aula de soberania de Deus maravilhosa. Tem muita gente que vive falando: eu sou reformado, eu sou calvinista, não sei o que das quantas. Mas na hora que a dificuldade bate na porta dessa pessoa, toda a teologia que ela sabe não vale de nada na vida dela.
Jó está mostrando para mim e para você que teologia não é algo somente da cabeça. Teologia é algo do coração. É quando eu acredito lá no fundo da alma, lá no âmago do meu ser, que Deus está no controle de tudo. É que na situação mais desesperadora, eu posso continuar confiando nele. Porque eu não entendo nada do que está acontecendo. Mas eu sei que um Deus soberano que me ama é quem permitiu que essa tragédia batesse à porta da minha vida. E se Ele permitiu que essa tragédia batesse à porta da minha vida, é que Ele tem um propósito. Ele quer me aproximar dEle. E eu sei que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Então, independentemente da tragédia que você esteja enfrentando, saiba que a Bíblia diz que a vontade de Deus para você é boa, perfeita e agradável. E o que está acontecendo com você é exatamente o melhor que poderia acontecer. Deus está conduzindo tudo isso. Então confie no Senhor e reconheça como Jó: o Senhor deu. Quem deu a vida foi o Senhor. Quem dá os filhos são do Senhor, irmãos. A Bíblia diz: herança do Senhor são os filhos, eles não são nossos. Quem dá o sustento, amado irmão, o pão, o alimento, a roupa, a veste, é o Senhor. E o Senhor pode dar na hora que quiser, e pode tirar na hora que quiser, e eu e você temos que confiar nele, amá-lo e glorificá-lo. O Senhor o deu, o Senhor o tomou. Jó reconhece a mão de Deus. Irmãos, um dos cânticos que eu mais gosto, desses cânticos de louvor cantados aqui, é um que diz assim: Tu és soberano sobre a terra. Cante comigo. Sobre os céus tu és Senhor absoluto. Tudo que existe e acontece, tu sabes muito bem. Tu és tremendo, e apesar desta glória que tens, tu te importas comigo também. E este amor tão grande eleva-me, amarra-me a ti. Tu és tremendo. Deus é soberano e Ele te ama. Louvado seja o nome do Senhor. A providência que veio é carrancuda. A situação é complicada. Mas não deixe de reconhecer que Deus é soberano e Ele te ama. Ele deu Cristo na cruz por você. Tudo que você tem vem dEle. E Ele sabe a hora de dar e a hora de tirar. O Senhor o deu, o Senhor o tomou. Reconheça a mão de Deus. Se você reconhece a mão de Deus em toda situação, você vai sofrer, mas você não vai se desesperar, porque você sabe que nada na sua vida acontece por acaso. Nada está fora do controle soberano de Deus. Para eu que tenho, querido amigo irmão, pouco cabelo na cabeça, aquela verdade bíblica que diz que todos os fios de cabelo da minha cabeça estão contados, e nenhum deles cai sem a permissão do Senhor, é um consolo maravilhoso. Porque Deus contou até os fios de cabelo da minha cabeça. E se eles caíram é porque Deus quis, aleluia! Tem que ser um careca adorador. Agradecido. Deus é soberano. Ele nos ama, Ele cuida de nós. Peça ao Espírito Santo para escrever essa verdade no seu coração hoje. Diga: Senhor, escreve lá dentro do meu coração: Deus é soberano. Porque aí não importa a tempestade que vier, se essa verdade estiver escrita no seu coração, você vai ficar firme, independente de qual seja a aflição. Como enfrentar o dia das grandes perdas? Reconheça a mão de Deus. Nesses dias em que o Brasil está enfrentando luto,
Os seus amigos vão te perguntar: você que é cristão, por que a Marília Mendonça morreu? Como é que você explica tudo isso? Está aqui um texto na Bíblia para você pregar para essa pessoa. Como enfrentar o dia das grandes perdas? Expresse o seu luto, reconheça a mão de Deus. Mas como enfrentar o dia das grandes perdas? Em terceiro lugar, o texto nos diz: adore ao Senhor. Como enfrentar o dia das grandes perdas? Adore ao Senhor. O texto nos diz que depois de lançar-se em terra, no final do versículo 20, o que Jó fez? O último verbo do versículo 20 diz assim: que ele adorou. E aí o final do versículo 21 diz assim: bendito seja o nome do Senhor. Jó adorou a Deus, irmãos. Só pode adorar a Deus no dia das grandes perdas aquele que tem a consciência de como Deus o ama. Jó chama a Deus de Senhor. Senhor é o nome maiúsculo que identifica o nome Yahvé, que significa eu sou o que sou, que mostra que Deus é autoexistente, que Deus é eterno, que Deus é infinito, que Deus é imutável. E esse nome Yahvé é o nome com o qual Deus liberta o seu povo do cativeiro no Egito. Yahvé significa que Deus é o grande eu sou, o Deus que sempre existiu, o Deus que salva seu povo. Yahvé no Novo Testamento é traduzido como Jesus, o Deus Salvador. É porque Jó reconhece que Deus é o seu Salvador, que ele pode adorar mesmo prostrado, e ele pode dizer: bendito seja o nome do Senhor. Quando eu era noivo da minha querida Cleuzinha, irmãos, que está sentada aqui com meus amados filhos, no século passado, acho que foi em 1998, nós fomos ao cinema. Aquele shopping de Guarulhos, Internacional Shopping, tinha sido inaugurado há pouco tempo. Eu não sei se foi 98 ou 99. Nós fomos ver o lançamento do famoso filme Titanic. Todo mundo esperando o lançamento do filme no Brasil. E aí todos falavam da performance da Kate Winslet, ou do DiCaprio. As mulheres suspiravam por DiCaprio. Mas a parte do filme que mais me impactou foi naquele momento em que o navio estava afundando. E os músicos da orquestra, nossa igreja tem orquestra, eles cumprimentam uns aos outros e dizem assim: foi um prazer tocar com você. E aquele que tem o violoncelo, a viola, o violino, eles se sentam e começam a tocar. E nós cantamos o hino 116. Mais perto quero estar, meu Deus, de ti, ainda que seja dor que me una a ti, sempre de suplicar, mais perto quero estar, mais perto quero estar, meu Deus, de ti. Eu virei para minha noiva e falei: esses caras têm estilo até para morrer. Eu quero morrer com esse estilo. Dizendo para Deus: mais perto quero estar. Eles adoram a Deus enquanto estão morrendo, com o navio afundando. Queridos, é na hora da dor e da angústia que você conhece quem é quem. É na hora do desespero que você sabe quem é do Senhor. Porque dizer que pertence a Jesus quando tudo está fácil é muito bom. Mas é na hora que você perde tudo e não tem mais nada, e ainda continua adorando a Deus, que nós reconhecemos se você é verdadeiramente um cristão. Como enfrentar o dia das grandes perdas? Adore a Deus. Cante do seu amor, cante da sua graça, cante da sua redenção, cante de nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Cante para glorificar a Deus. Diga a Deus que Ele é tudo que você tem, que Ele é o maior presente da sua vida, que Ele é a maior bênção que você tem. Adore a Deus. Nos dias das grandes perdas, eu e você devemos adorar a Deus.
talvez você me pergunte: e agora, reverendo, quem poderá nos ajudar? Como enfrentar o dia das grandes perdas? Expresse o luto, reconheça a mão de Deus, adore a Deus. Mas em último lugar o texto nos diz: permaneça fiel. Como enfrentar o dia das grandes perdas? Permaneça fiel. Me ajuda a pregar para o seu irmão aí nessa noite. Você está muito assustado, fala: meu Deus, pastor pregando um sermão desse, o que será que vai acontecer amanhã, meu Pai do céu? O Senhor está falando para a gente, está com medo. Creia! Como enfrentar o dia das grandes perdas? Permaneça fiel. Fala para o seu irmão do seu lado: boa noite. Boa noite, cumprimenta aí, fala: que bom que você veio à igreja, que bom que você está aqui, que coisa boa. Você sabe como é que você tem que enfrentar o dia das grandes perdas? Pergunta para a pessoa: você sabe? Como você tem enfrentado o dia das grandes perdas? Sabe o que você tem que fazer? Fala: permaneça fiel. Fala para ele: permaneça fiel. Se fosse lá na minha cidade, eu ia falar: continue crente, hein? Permaneça fiel. Vamos ler, irmãos, versículo 22. Todos juntos, 1, 2, 3. Em tudo isto, Jó não pecou, nem atribuiu a Deus falta alguma. Irmão, eu já vi muita gente dizer que é crente até quando Deus mostra que não vai fazer a sua vontade. E aí essa pessoa sai, querido amigo irmão, para o mundo e se envereda numa vida de pecado, de revolta, dizendo: Deus não satisfez aquilo que eu quis, então eu tive que tomar as rédeas da minha mão e satisfazer as minhas necessidades. Não foi uma, nem duas, nem três vezes que eu já vi isso acontecer. Já que Deus não supriu a minha necessidade, Deus não me deu o esposo que eu queria, Deus não me deu a esposa que eu queria, eu tentei permanecer fiel, Ele não fez o que eu queria, então eu fui para o mundão, caí na gandaia, peguei todas as meninas. Eu tentei ser uma moça leal até certa idade, Deus não se preocupou comigo, então eu fui para a balada e o primeiro que me deu uma bela cantada, eu me entreguei totalmente a Ele. Que tristeza. Permaneça fiel. É na hora da dificuldade que o seu caráter é provado. Muitas vezes o diabo tenta você dizendo: é esse o Deus a quem você serve? Quem aqui já viu a Paixão de Cristo? Levante a mão. Todo mundo com vontade, levanta a mão. Obrigado. Você lembra como é que o filme começa? Você fala assim: pastor, está errada aquela cena, não está na Bíblia desse jeito. Ainda que não seja reformado, Mel Gibson teve uma sacada teológica violenta. O filme começa com Jesus: Abba, Abba, Pai, gemendo, sentindo o peso da ira de Deus. Abba, Pai, Pai, transpirando gotas de sangue. Pai, se possível, passa de mim esse cálice. E de repente aparece aquele ser misógino, efeminado. Você não sabe se é homem ou se é mulher. Satanás aparece no filme dizendo: Pai? Quem é o seu pai? Em outras palavras, seu pai te deixa nessa situação? Que classe de pai é esse? Pai? Quem é o seu pai? E de repente o diabo solta uma cobrinha e ela se dirige em direção a Jesus. E aí de repente então Jesus: Pai. Quando a cobra está se levantando, chegando perto, Jesus se levanta: levantai-vos já, eis que o traidor se aproxima. Ali, querido amigo e irmão, Mel Gibson está fazendo uma interpretação da promessa feita em Gênesis 3,15, que a serpente morderia o Senhor Jesus no calcanhar, mas que o Filho do Homem esmagaria a cabeça da serpente. Então, querido amigo e irmão, Jesus pisa na cabeça do diabo e nos dá a vitória. Jesus permaneceu fiel no dia da mais terrível tentação. Jó perdeu tudo, perdeu os 10 filhos, continuou crente. Depois o diabo expandiu o desafio. Jó depois tinha câncer da coronilha da cabeça até a ponta do dedão do pé.
cheio de pus, de feridas no corpo, ele fedia. Ninguém queria chegar perto dele. Ele se assentou na cinza e começou a se raspar com telhas e lascas de tijolos, para ver se aliviava a sua dor. A mulher dele: tem dor? Blasfema logo contra Deus e morre, acaba com essa dor. Se mata logo, arrebenta a sua vida. Ninguém aguenta um sofrimento como esse. Você talvez nunca tenha aconselhado pessoas que tenham se sentido tentadas ao suicídio. Eu já aconselhei muitas. E sabe o que muitas delas disseram para mim? Elas disseram que eu ouvi uma vozinha assim no ouvido: para que você está aguentando esse sofrimento? Por que você não acaba logo com isso? Põe fim a essa dor. Sabe quem está falando? Satã, o inimigo. E graças a Deus eu já vi alguns dizerem, atinarem: sai daqui, diabo! Eu te repreendo em nome de Jesus. Minha vida pertence ao Senhor. A mulher de Jó, que era crente, se prestou a usar a sua boca para servir a Satanás, para cumprir os propósitos do diabo, para desviar o seu marido de Deus. Mas ele permaneceu fiel. Eu gosto muito, irmãos, da história do grande advogado de Chicago, Horácio Spafford, do século XIX, que terminou a sua vida como missionário na região de Israel. Mas era um homem muito rico, muito próspero. Amigo íntimo do evangelista Dwight Moody. Moody foi fazer uma campanha evangelística na Inglaterra e convidou Spafford para ir com ele. Naquela época ele tinha 4 filhos. Depois ele teve mais filhos. E ele estava envolvido em muitos negócios. Chicago estava crescendo muito. Ainda hoje, para mim, é uma das cidades mais belas dos Estados Unidos. Eu já tive o privilégio de estar lá 2 vezes. Com aquele lago gigantesco, Lago Michigan, que parece um oceano, e você anda naqueles barcos e aquele vento gelado parece que vai cortar a sua pele. Moody foi embora para a região leste dos Estados Unidos, tomou uma embarcação, foi para a Inglaterra. Moody disse, Spafford disse: vá adiante, eu vou depois. Mas foi chegando a época da campanha evangelística e Horácio não conseguia se desvencilhar dos seus compromissos. E a mulher dele estava louca para conhecer a Inglaterra. Ele tinha prometido que ela ia ir com ele com as 4 filhas. Aí ele foi, botou elas dentro do trem e falou assim: vão na frente. Garantiu a passagem no navio e elas se dirigiram provavelmente para Nova York e tomaram embarcação e foram atravessar o Atlântico para ir para a Inglaterra. Houve uma grande tempestade no mar. O barco afundou. As 4 filhas dele morreram. Quando a mulher dele chegou na Inglaterra, se mandava telegrama, por causa dos fios que estavam debaixo do mar, já ligando os continentes. E ela mandou um telegrama dizendo: houve uma grande tragédia. O telegrama era frases curtas, né? O navio afundou. Nossas 4 filhas morreram. A outra linha: eu estou sozinha. Venha logo ao meu encontro. Aquele homem deixou tudo que estava fazendo. Se dirigiu para a região leste e tomou embarcação. E quando o navio estava na região em que suas 4 filhas tinham falecido no meio do mar, o capitão disse a ele: suas filhas morreram provavelmente aqui. E ele então entra no seu gabinete e escreve aquele hino maravilhoso: se paz a mais doce me deres gozar, se dor a mais forte sofrer, ó seja o que for, tu me fazes saber que feliz com Jesus sempre sou. Coro todos juntos. Sou feliz com Jesus
sou feliz com Jesus, meu Senhor. Você poderia, depois de perder suas 4 filhas, cantar: sou feliz com Jesus, meu Senhor. O coro em inglês diz: It is well with my soul. Tudo está bem com a minha alma. Quando você tem Jesus, ainda que você enfrente a mais terrível tragédia, ainda que você sofra a mais terrível dor, tudo está bem com a sua alma, porque você tem o Salvador. Permaneça fiel. Não deixe o diabo tentar você. Jesus morreu na cruz para te salvar. Ele não te abandona, nem no dia da tragédia. Permaneça crente, permaneça firme, permaneça fiel. Pastor, por que eu posso fazer tudo isso? Expressar meu luto, reconhecer a mão de Deus, adorar a Deus e permanecer fiel? Porque o Deus eterno sentiu a dor mais terrível, porque amou você. Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Deus já experimentou a mesma dor que você. Ele deu o único Filho dele na cruz do Calvário, para não jogar você no inferno. Preste atenção. Nunca ninguém amou você como Jesus te ama. Você é a pessoa mais amada da terra. Você custou o preço mais caro do universo. E não existe nada que você possa fazer para conquistar esse amor, e nada que você possa fazer para perdê-lo. Cristo amou você. Creia nele. Só porque ele amou você, perdoou você dos seus pecados e te deu o Espírito Santo, só por causa do poder que ele te dá, porque ele morreu por você e você creu nele como filho de Deus, que você vai conseguir expressar seu luto, reconhecer a mão de Deus, adorar o Senhor e permanecer fiel. Se você quer ser vitorioso, estar preparado para enfrentar a morte, nesta noite arrependa-se dos seus pecados e creia que Cristo te amou e deu a vida na cruz por você. E crendo nele, então diga: Senhor, eu me arrependo dos meus pecados e recebo a Jesus no meu coração como meu único Senhor e Salvador. João 11 diz que ele veio para os seus, mas os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Diga: eu recebo a Jesus, a linguagem bíblica, como meu único Senhor e Salvador. E se você crê nele como filho de Deus, como seu único Senhor e Salvador, você vai ser perdoado de todos os seus pecados, você já tem um lugar garantido no céu, você terá a vida eterna, você terá a paz com Deus, você terá a alegria de ser do Senhor e o terá ao seu lado todos os dias da sua vida. Só confiando em Cristo Jesus e entregando-se totalmente a Ele, que você estará preparado para vencer o dia das grandes perdas. Como enfrentar o dia das grandes perdas? Expresse o seu luto, reconheça a mão de Deus, adore o Senhor, permaneça fiel, mas sobretudo creia em Cristo Jesus, porque é somente crendo em Cristo Jesus que você será vitorioso no dia das grandes perdas. Que Deus te dê vitória no dia da aflição, e que nesses dias em que o Brasil está sofrendo, que você abra esse texto bíblico e pregue esses pontos que eu preguei, para abençoar muita gente e trazer pessoas aos pés de Jesus. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Amém.